uma pequena cidade do interior não havia lojas que vendiam bebidas alcoólicas. Depois de algum tempo, uma casa noturna foi construída perto da rua principal da cidade. E os membros de uma das igrejas ficaram bem aborrecidos com aquele novo estabelecimento e decidiram conduzir algumas reuniões de oração. Eles clamaram ao Senhor que algo ocorresse, que o pecado não se espalhasse e que a iniquidade fosse destruída. Depois de pouco tempo, um raio caiu sobre a casa noturna, provocando um incêndio e destruindo completamente o estabelecimento. O dono da casa noturna, que estava a par das reuniões de oração que a igreja estava fazendo, decidiu processá-la por perdas e danos. O seu advogado alegou que as orações foram o que causou toda a destruição. A congregação, por outro lado, contratou um advogado para defender a igreja. Depois de muita discussão, a sentença foi proferida. É da opinião desta corte que não importa de quem seja a culpa. O dono da casa noturna é quem realmente acredita na oração e os membros da igreja não. A realidade é que existem muitos cristãos como os membros dessa igreja. Eles realmente não acreditam na oração. Eles oram porque em algum momento alguém disse que eles deveriam orar como cristãos. Mas a verdade é que eles não creem que a oração deles possa fazer muita diferença. Com certeza, essa não foi a experiência do povo de Deus na Bíblia. Quando eles oravam, coisas aconteciam. Por essa razão, durante as próximas semanas, estaremos refletindo em algumas das grandes orações da Bíblia. E hoje queremos começar refletindo um pouco sobre a oração intercessora de Moisés, apresentada no capítulo 32 do livro do Êxodo. Deus havia se manifestado ao povo de Israel de forma poderosa desde os momentos em que os libertou miraculosamente da opressão egípcia. Não fazia muito tempo que o povo de Israel havia feito um concerto solene com Deus diante do Monte Sinai. Porém, não demorou muito para que esse povo fizesse um bezerro de ouro e começasse a idolatria. Sabe, me pergunto como eles poderiam ter mostrado maior ingratidão ou feito tal insulto àquele que havia se revelado a eles como um pai amoroso, um Deus poderoso. Moisés no monte foi avisado da apostasia no acampamento. Vai, desce, foram as palavras de Deus, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. Êxodo 32, 7 e 8. O contrato de Deus com seu povo havia sido anulado e ele declarou a Moisés: agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Êxodo 32, 10. O Senhor propôs destruir Israel e fazer de Moisés uma poderosa nação. A proposta de Deus é algo pouco compreendida por alguns, mas a realidade é que Deus estava testando Moisés e preparando-o para a longa e solitária jornada da liderança. As palavras de Deus, deixa-me, implicam que coisa alguma a não ser a oração de Moisés poderia salvar Israel. Porém, o interesse de Moisés por Israel não estava baseado em desejos egoístas. A prosperidade do povo escolhido de Deus era mais importante do que a sua honra pessoal, mais apreciada do que o privilégio de tornar-se o pai de uma poderosa nação. Então Moisés intercedeu pelo povo. Colocou-se entre Deus e Israel. Clamando à própria essência do caráter de Deus, que é o amor, ele intercedeu pelos hebreus. A Bíblia diz: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Êxodo 32, 11. O Senhor ouviu a súplica de Moisés e atendeu a sua abnegada oração. Quando oramos, coisas acontecem. Quando intercedemos, as pessoas são abençoadas, são salvas.